Pessoal, então vamos dar continuidade aqui. Tá? Então a ideia da aula de hoje nós vamos resumir essas 3 videoaulas, as 3 últimas videoaulas. Então talvez vai ter uma repetição de conteúdo, vamos tentar agregar um pouco mais referente às aulas e também um momento de tira dúvidas, tá? E aí vocês podem ir anotando as dúvidas ou pode também parar aí e pedir, ligar o microfone e a gente vai batendo esse papo, tá ok? Então o objetivo da aula basicamente é isso. Então, a gente fazer um resumo das 3 últimas aulas e fazer um momento de tira dúvidas. Me diz uma coisa, está aparecendo só os slides ou está aparecendo aí meu rosto também? Aparecendo eu também? Ou só os slides? Os slides do professor também. Ah, maravilha. Pessoal, é o seguinte, ó, então, para dar início, a gente precisa ver com relação ao contexto, assim, referente às revoluções industriais. Então, basicamente, nós temos aí 4 revoluções industriais, 4, tá? Então, aí, a primeira foi mais ou menos no século XVIII, início do século XIX. Então, teve uma mudança. Todas as revoluções industriais foi questão de uma mudança, basicamente uma mudança de paradigma, tá? Então, antes dessa revolução, a primeira revolução, então, você tinha os artesãos, né? Então, por exemplo, ele mesmo construía as próprias ferramentas, ele mesmo tinha todo o processo, então cada um construía o seu próprio, por exemplo, a sua própria mesa, cada um construía o seu próprio equipamento, tá? E aí depois, a partir dessa revolução, da primeira revolução, então começou a produção mecanizada, começou a surgir um marco muito importante que teve nesse primeiro momento, foi a questão da energia, tá? A vapor e a energia hidráulica. Então, nós temos a criação do motor a vapor. Então, criação das máquinas a vapor, essas máquinas de fabricação de roupas, desses trens, né, que a gente vê nesses filmes. Então, foi a partir aí da primeira revolução industrial. Então, aí na segunda revolução, foi mais ou menos meados do século XIX, tá? Então, um grande marco aí foi a questão do uso da eletricidade. Também nesse momento foi a criação isso provavelmente vocês, né, conhecem, já leram, já ouviram falar do Henry Ford, então ele tem muito nisso dentro da história, falando dele, porque ele criou essa produção em massa de carros, tá? Então até hoje se utiliza as ideias implementadas por Henry Ford. Então foi essa questão da Revolução Industrial da segunda parte, tá? Tudo bem até aqui? Então, além disso, né, da questão da divisão de trabalho, porque antes, uma pessoa só ia lá e construía, por exemplo, um carro, vamos supor, construía o carro sozinho, todas as partes. Então, a partir desse momento, teve a questão da divisão do trabalho. Então, tem até um filme do Charlie Chaplin, que até esqueci o nome agora nesse momento. Esqueci o nome no momento desse filme. É bem interessante, depois eu vou passar para vocês. Que é bem engraçado, que, por exemplo, você tem a esteira ali, então cada um tinha uma função. Cada pessoa dentro de uma fábrica tinha uma função específica, que era só, por exemplo, lá de parafusar lá uma peça, por exemplo. Tá? Então, essa a diferença lá da questão da revolução do 1.0. Porque no 1.0, não, a pessoa fabricava sozinha. Tá? Já na divisão do trabalho, cada um fazia uma parte específica ali. Isso foi criado por Henry Ford. Tá? Até hoje, se utiliza essa ideia. E também teve o uso da eletricidade, foram os 2 grandes marcos aí referente à Revolução Industrial 2.0. Aí depois, já partir para a Revolução 3.0, foi no século XX, do século XX, então uma automação da produção com uso de eletrônica e tecnologia de informação. Isso aí foi um grande marco, foi o uso, né, dos computadores, a criação dos computadores. É até interessante, né, tem um filme Piratas do Vale do Silício, não sei se vocês conhecem, vale muito a pena assistir, Piratas do Vale do Silício, que conta a história basicamente da criação dos computadores pessoais. Então tem a história lá do Bill Gates e do Steve Jobs, tá? Então Bill Gates lá da Microsoft e Steve Jobs da Apple, tá? Bem legal o filme, vale muito a pena assistir esse filme. Na internet vocês devem encontrar. Então foi aí a partir desse momento, o uso da tecnologia de informação, que foi uma grande revolução nas empresas, nas organizações, tá? Utilizando, isso nós vamos ver com mais detalhes referente ao que é TI, o que é TIC, tá? Aí foi a questão da metade do século XX. Isso aí, provavelmente, vocês passaram por isso. Hein? Na verdade, nós estamos passando por isso.
Não é que termina um, começa o outro e não tem mais a outra revolução, é uma sequência, tá? Então, não é porque, por exemplo, nós estamos no 4.0 que não tem mais TI, por exemplo, tá? Então, é uma continuação. Existe essas revoluções, mas foi uma continuidade, tá? Não é que começou outra, a outra não existe mais, tá? Atualmente, nós temos a chamada a Revolução Industrial 4.0, então, que é a fusão do mundo físico com o mundo virtual, então, utilizando as inteligências artificiais, utilizando nanotecnologia, várias tecnologias que nós vamos ver ainda nessa aula, né, as nove tendências tecnológicas, na verdade, nem é tendência mais, são tecnologias atuais que já tem, que faz parte dessa Revolução 4.0, tá ok? Tudo bem até aqui? Beleza? Eu não estou vendo o chat não, tá? Se quiserem abrir o microfone, pode falar para a gente ter essa interação. Tudo bom? Então vamos dar continuidade. Que não aparece, só estou vendo aqui os slides. Então agora as 9 tendências tecnológicas. Pessoal, me dá um ok por gentileza, se está tudo bem, está vendo aí o slide. Por favor, alguém liga o microfone e fala, ô professor, tá legal, tá aparecendo aqui os slides. Enoque? Tá, ótimo, maravilha. Okay. Maravilha, obrigado, viu? Então, agora, novas tendências tecnológicas. Nós vimos isso, mas é interessante. Valeu, obrigado, hein? Obrigadão. Então, nós vamos ver essas 9 tendências tecnológicas. Na verdade, não são, a gente fala tendências, mas são tecnologias que atualmente já é muito utilizada, tá? Então, a primeira delas, nós temos essas 9, basicamente. Então, a inteligência artificial em análise de dados, a nanotecnologia, a internet das coisas e sensores, a impressão 3D, o conhecimento perfeito, tá? Um termo que está sendo bem utilizado, né? Está em voga, a biotecnologia, a realidade virtual aumentada, o Bitcoin e o blockchain, tá? E a robótica avançada. Então, nós vamos dar uma olhada nessas 9 tendências, nessas 9 tecnologias, tá? Atuais aí da Revolução 4.0. Então, a primeira delas, inteligência... Pessoal, estão escrevendo aí no chat, eu não estou vendo o chat, viu? Precisar de falar alguma coisa, pode ligar o microfone e falar. Pode interromper, não tem problema não. Então, a primeira delas, né, dessas tecnologias, foi a inteligência artificial e análise de dados, tá? Isso é bem legal, está sendo muito utilizado. Então, acompanhe comigo aqui essa leitura, tá? Então, capaz de lidar com um grande volume de informações, máquinas que tomam decisões sozinhas e alcançam um estágio inédito na produção. Então, a customização em massa, uma linha de montagem pode fabricar peças para, por exemplo, diferentes automóveis, incluindo alguns feitos sob medidas para clientes. Então, isso, na verdade, aqui é um exemplo de uma pequena parte, tá, que a inteligência artificial, mas a inteligência artificial está sendo utilizada muito. Por exemplo, com certeza, né, ou eu não falo 100%, mas 99,9% das pessoas, de nós que estamos aqui, utilizamos as redes sociais, tá? Então, o Facebook, o Instagram, outras redes sociais, elas utilizam a inteligência artificial, tá? É considerado a inteligência artificial. Por exemplo, às vezes a gente pesquisa algo lá no Google, que a pouco, de repente, começa a aparecer propagandas, publicidade daquele produto, o tempo todo na tela. Isso é um tipo de inteligência artificial, tá? O Facebook, por exemplo, ele tem uma inteligência artificial que não é manualmente. Por exemplo, se você posta algo que não pode ser postado pela legislação lá do Facebook, por exemplo, uma pornografia, por exemplo. Então, não são pessoas que ficam verificando, não são funcionários. Isso, eles têm uma inteligência artificial que faz uma pesquisa, uma varredura em toda a rede social e encontra e deleta esse tipo de postagem, tá? De conteúdo. É um tipo de inteligência artificial. A IBM, por exemplo, também, ela tem o Watch, né, que é um grande computador que ele, assim, ele tem uma inteligência artificial tão interessante que algumas pessoas falam que logo vai substituir advogados, porque ele consegue ler lá as cláusulas, consegue ler lá por exemplo, um tipo de crime que aconteceu, ele consegue descobrir algumas brechas das leis e consegue escrever também, que nem um advogado. Tá? Então, algumas pessoas falam que esse computador já vai substituir um advogado, por exemplo. Isso é
uma grande discussão que tem, mas a IBM tem um supercomputador que tem uma inteligência artificial muito boa, que consegue aprender mesmo, tá? Por isso que a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, pessoal, também é utilizado nas próprias empresas para ajudar a tomar decisões, então ele recolhe informações do mercado. A inteligência artificial é utilizada também, por exemplo, no mercado financeiro, tá? Então existe essa possibilidade e já ocorre, tá? Em várias áreas, tá? O Baidu, não sei se vocês conhecem, tem o Google chinês, chama Baidu, tá? Esse também é outro tipo de que utiliza inteligência artificial, tá? Interessante, ele tem um sistema chamado Deep Voice, Deep Voice. Estava lendo esses dias que, por exemplo, ele tem um livro lá, por exemplo, sei lá, do Charles Darwin, tá? O Poder do Hábito, um livro muito bom, inclusive. Então ele pega, por exemplo, a voz dessa pessoa, desse escritor, e ele consegue, por exemplo, esse escritor ele fala algumas palavras lá, essa inteligência artificial, ele consegue imitar o timbre desse escritor e ler o livro, né, para uma pessoa, por exemplo. Tá? Bem legal, chama Deep Voice. Tá? Nanotecnologia. Então, acompanhe comigo, por favor. Tá? Então, dois setores especiais já adotaram os materiais manipulados em escala molecular. Então, nós temos aí o têxtil e o cosmético. É lógico que a nanotecnologia, pessoal, é utilizada em várias outras áreas, por exemplo, na medicina. Tá? Mas aqui são dois grandes, assim, que começou, que já utiliza muito, que é com relação do produto cosmético. Por exemplo, um shampoo que solta lá um componente a cada 1 hora, por exemplo. Desodorante, existe desodorantes também. Roupas, por exemplo, roupas que ela passa sozinha, por exemplo. Se lavou, ela não amassa facilmente. Por exemplo, tem roupas, por exemplo, que ela hidrata a pele, tá? Calça que hidrata a pele. Então, a nanotecnologia está nesse sentido também. Dentro da tecnologia também, por exemplo, considerado a nanotecnologia circuitos integrados. Então, eles estão fazendo estudo porque, atualmente, dentro do microchip, assim, fisicamente falando, não está difícil expandir a quantidade de memórias, por exemplo. Então, a nanotecnologia está entrando nisso aí. Então, para conseguir caber mais armazenamento em menos espaço, tá? A nanotecnologia também está dentro disso aí. Existem grandes estudos para essa parte, tá? De computadores mesmo, de circuitos integrados. Tudo bem? Só dúvidas? Vamos lá, dando continuidade. Então, lá, dá continuidade aqui. Então, internet das coisas e sensores, tá? Então, sensores cada vez menores, capazes de enviar dados em tempo real, já são usados para criar sistemas de monitoramento de estoques. Aqui, com relação à internet das coisas, pessoal, é utilizado em muitos lugares, tá? Inclusive, aqui é um exemplo de empresas que utilizam a internet das coisas. Mas a internet das coisas, por exemplo, um exemplo legal é o smartwatch, né? Aqueles relógios que você, por exemplo, ele verifica a quantidade de passos, verifica o batimento cardíaco, ele tem GPS embutido, e isso é considerado também internet das coisas. Os próprios smartphones também, por exemplo, existem geladeiras, né, que utiliza a internet das coisas, que te avisa, por exemplo, que ela está ficando vazia, que está faltando alguma coisa. Então, é legal essa questão da internet das coisas, que é a interligação das tecnologias, né, dos computadores. Então, às vezes a gente acha que computador é só aquele PC, né, ou aquele notebook, mas computador também pode ser um micro-ondas, por exemplo, é um computador, uma geladeira é um computador, tem computadores embutidos, tá? Então, internet das coisas é quando eu consigo interligar isso e é interessante, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar o celular para apagar as luzes, por exemplo, de casa, tá? Isso é considerado também internet das coisas. Com relação à impressão 3D, tá? Eu vou dar não pausa, mas eu vou tirar aqui porque apitou aqui, eu tô achando que tem mais pessoas querendo entrar. Só um pouquinho.
Impressão 3D, tá? Com relação à impressão 3D, pessoal, é interessante assim que ela também está sendo utilizada em vários lugares, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que tem lá uma impressora, não é, assim, lógico que depende da impressora, tá? Tem impressora 3D que você compra até mais barato, que consegue imprimir pequenas peças, tá? Dentro de impressão 3D. Mas existem impressoras 3D, por exemplo, que é utilizado na medicina, que consegue, por exemplo, tem um caso lá dentro da neurocirurgia, que uma pessoa perdeu uma parte, né, não do cérebro, mas da caixa cefálica, né? Então, utilizaram a impressora 3D para fazer uma parte da cabeça mesmo, né? Da parte do osso mesmo dessa pessoa e conseguiu colocar, interessante, né? Utilizado na medicina. Então, utilizado em outros lugares também, em outros lugares com relação à impressora 3D. Algumas pessoas falam que, por exemplo, existe impressora 3D. É lógico que isso não é ainda em construção em larga escala, é uma impressora 3D gigante que constrói casas, tá? Também, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar esses exemplos de impressora 3D, tá? Isso é uma tendência, por exemplo, de imprimir objetos de casa, imprimir na área médica, na área ortopédica, por exemplo, está sendo utilizado com relação à impressora 3D. Então, você utiliza, coloca lá dentro do sistema, ele vai imprimindo, né, aquela peça, tá? Lógico, em 3D. O conhecimento perfeito, pessoal, esse termo de conhecimento perfeito, na verdade, é quando você interliga todas essas outras tecnologias em uma só, tá? Então, é chamado conhecimento perfeito, porque você tem sensores, você tem, por exemplo, ligação com satélites, com computadores, aí você consegue, por exemplo, com o smartphone, você consegue ter acesso, por exemplo, através do satélite e o smartphone. Vamos supor que você está na praia, curtindo as férias, só que você quer saber como que está a sua empresa, você consegue utilizar não só as câmeras, acessar as câmeras, modificar para que lado vai as câmeras lá que está cuidando da sua empresa, mas também o sistema financeiro, o sistema de marketing, então tudo isso junto, que é o chamado conhecimento perfeito, tá? Também nós temos aí uma das tendências, na verdade, já na prática, uma tecnologia interessante, que é a biotecnologia, tá? A biotecnologia, que é questão, assim, por exemplo, é muito utilizado isso na agricultura, tá? Na agricultura, biotecnologia é utilizado. Por que bio? Porque você está utilizando a tecnologia, mas com relação a vidas, né? Então, você tem a questão dos transgênicos, dentro da agricultura, você consegue produzir mais em menos espaço de terra. Por exemplo, a população está crescendo, só que você tem, às vezes, até menos espaço para produção, para plantação mesmo. E a biotecnologia ajuda a você a produzir mais alimentos em um espaço menor, tá? Então, dentro da agricultura, utiliza muito a biotecnologia, tá? Tudo bem, pessoal? Joia? Qualquer coisa pode ligar o microfone, hein? Vamos lá, realidade virtual e aumentada. Essa realidade virtual aumentada é bem interessante, porque às vezes a gente tem a impressão, pessoal, que é utilizada só em jogos, a realidade virtual e aumentada. E não é só em jogos, né? Aqueles óculos em 3D, que a pessoa fica jogando, né? Que às vezes a gente encontra em shopping, né? A pessoa lá, não sei quem já viu, vai em shopping, tem lá no meio do shopping, a pessoa coloca o óculos e aí fica gritando e fica apontando uma arma para nada, né? Então, utilizando óculos da realidade virtual. O Google, né, tem esses óculos, mas também é utilizado em outras áreas, tá? Então, por exemplo, está sendo utilizado na medicina. Por exemplo, um residente, um médico residente, neurocirurgião, em vez de ele ficar, por exemplo, dentro da cirurgia lá, espiando para ver como que funciona na prática, ele utiliza o óculos da realidade virtual e ele consegue ver como que é uma cirurgia, tá? Virtualmente falando, óbvio, né? Então, aí ele consegue treinar uma cirurgia através da realidade virtual aumentada, através desse óculos em 3D. Então, é bem interessante. Outro lugar que é utilizado é dentro das empresas. Por exemplo, em grandes lojas, em shopping, às vezes você vai lá, você quer comprar, por exemplo, uma mesa. Quer comprar uma mesa de escritório. Então, você pega seu celular e você consegue
analisar como que vai ficar essa mesa lá dentro do seu escritório. Então, você tirou foto do seu escritório e depois você vai analisar lá no shopping, você consegue tirar foto dessa, ou ligar a câmera dessa mesa e analisar como que vai ficar. Então, você consegue escolher, por exemplo, escolher cores, né, de como que vai ficar a casa. Por exemplo, em hotéis de luxo utilizam isso. Por exemplo, às vezes a gente fica meio perdido, eu chego no hotel, tá meio perdido, não sabe para onde que é. Você pode utilizar essa realidade virtual e aprender como você vai chegar até o seu quarto, por exemplo. Tá? Então, é utilizado em hotéis também. Em várias outras partes tem se utilizado essa realidade virtual e aumentada. Tá? Beleza? Tudo bem? Agora o Bitcoin e o blockchain, né? Olha só, inclusive hoje foi uma reportagem do Olhar Digital, que quem investiu, né, há alguns anos atrás em Bitcoin ficou rico, porque, por exemplo, atualmente, cada Bitcoin está valendo $25.500, $25, tá? Então, mais de 100 mil reais cada Bitcoin que foi comprado aí há alguns anos. Então, é uma moeda digital, tá? Que, assim, antes, ainda tem muitas pessoas que não acreditam muito, acham que pode ser roubada facilmente. Só que existe outra técnica, outra tecnologia chamada blockchain, que é uma tecnologia que ajuda ao Bitcoin como posso explicar? A não falsificar o Bitcoin, tá? Essa tecnologia chamada blockchain, tá? É tipo um livro registro, né? Através do blockchain você consegue acompanhar o histórico dessa moeda, o histórico do Bitcoin, para onde ela foi, quem comprou, quem vendeu, tá? Então, através do blockchain. Tudo bem? Ótimo. Agora, a questão da robótica avançada. Então, a robótica avançada, pessoal, é utilizada, lógico, por exemplo, vocês veem aquelas indústrias de montadoras de carros, né, que no básico assim, não tem muitas, na verdade tem poucos funcionários, porque tudo é automatizado, é considerado como robótica avançada. Né? Você tem aqueles braços mecânicos que montam praticamente o carro todo, aí só tem lá um funcionário que aperta o botãozinho na hora certa e o restante é tudo automatizado, então também é considerado robótica avançada. Carros autônomos também, então alguns países têm utilizado carros autônomos, ou pelo menos como teste, tá? O Google está fazendo muitas pesquisas também em cima dessa parte de carros autônomos. Então, a ideia, por exemplo, que não tem um motorista, né? Então, a ideia é que você, por exemplo, que nem filme, né? Você coloca lá dentro do seu GPS o endereço X, e vai lá e daí tá de boa e fica tranquilo que o carro vai te levar. Então, a ideia, futuramente, dessa robótica avançada, desse carro autônomo, é essa a ideia, porque, basicamente, tudo está muito mapeado, né? Lógico que alguns países mais estruturados, né, que nem, por exemplo, aqui você tem o exemplo, né, a Inglaterra, a Alemanha, tem entre aspas, uma certa facilidade, porque é bem mais mapeado, tá? Por exemplo, quem anda aí de carro e utiliza o Google Maps, ou outro tipo de aplicativo para se localizar, percebe, por exemplo, que às vezes você coloca e você para num lugar nada a ver, ou ele te direciona para uma rua sem saída, direciona para um contramão, tá? Eu sou meio perdido aí, normalmente quando eu vou para Montes Claros, por exemplo, eu acho uma cidade meio complicada, eu coloco lá, às vezes eu paro num lugar nada a ver, né? Então, ainda não dá para ser utilizado os carros autônomos aqui no Brasil, mas alguns países é mais bem estruturado, então acaba sendo mais, entre aspas, menos complicado usar os carros autônomos. Isso também tem a ver com relação à robótica avançada. Não é só os carros autônomos, mas é a robótica avançada. Até quando você tem essa autonomia dos robôs, tá? Porque é considerado robô. Às vezes a gente fala, robô é só aquele robozinho, né, que é em formato humano. Tá? Não necessariamente. Uma robótica pode ser aqueles braços mecânicos da montadora de montador de carros. Tudo bem? Dúvidas? Agora nós vamos partir, pessoal, para definições e conceitos, tá? Definições e conceitos. Antes disso, eu vou sair um pouquinho aqui, porque tem algumas pessoas que entraram agora. Só um pouquinho. Pessoal, tá aparecendo aí a tela? Tá sim, professor, tá ok. Muito obrigado, viu?
Então a gente vai partir agora para algumas definições, alguns conceitos importantes, pessoal, referente à inovação e tecnologia, né, que é a nossa disciplina, inovação e tecnologia, tá? Então, uma ideia, assim, que a gente precisa entender, referente ao que é ciência, tá, o que é tecnologia, tá? Qual que é a diferença. Então, quando a gente está falando referente à ciência, pessoal, é quando a gente envolve muito com relação à tese de doutorado, a uma dissertação de mestrado. Normalmente tem livros, né, que é baseado com relação à ciência, por exemplo, a pessoa fez uma pesquisa, um estudante lá de doutorado e escreveu um livro referente àquela pesquisa que foi feita, tá? Já a tecnologia é algo mais prático, tá? Então, é possível a ciência, um produto da ciência ser tecnologia? Sim, é possível e até interessante que seja, tá? Até interessante que seja. Só que a tecnologia, ela é colocada em prática, tá? Imagina assim, por exemplo, um estudante lá, ele estudou lá uma nova forma de fazer algo, e de repente isso se transformou em uma tecnologia. Ele pode criar essa tecnologia para ser algo mais prático. Então, um dos produtos da ciência pode ser a tecnologia, tá? Tudo bem? Tudo bem? Então, assim, outra questão. A questão da tecnologia, normalmente, ela é passível, né? Ela é utilizada também para o mercado, para as empresas, tá? Então, é criada uma tecnologia, normalmente, para conseguir reduzir custo, criada uma tecnologia para aumentar o lucro, tá? Então, normalmente, é colocado em prática para o mercado mesmo, para as empresas. Com relação à invenção, tá, e à inovação, qual que é a diferença de uma invenção e uma inovação, tá? Então, pessoal, a invenção é porque às vezes a gente confunde essa ideia, tá? Vou tentar assim, explicar para vocês, para a gente não confundir mais com relação à invenção e inovação. Porque não necessariamente para eu inovar, eu preciso inventar algo, tá? Então, por exemplo, se eu invento uma nova tecnologia, se eu invento um novo produto que não existia, isso provavelmente é uma inovação. Mas eu não preciso, para eu inovar, eu não preciso inventar algo inédito, algo novo. Eu posso inovar dentro de um produto que já existe, tá? Mas inovando dentro dele, criando uma nova funcionalidade, uma nova maneira de atender, por exemplo, um cliente, um novo tipo de serviço. Então, não necessariamente para eu inovar algo, inovar dentro de uma empresa, eu preciso inventar. Tá? Essa é a questão da ideia, porque às vezes a gente acaba confundindo e achando que são sinônimos, mas não são sinônimos essas duas palavras, tá? A questão da invenção e da inovação, tá? Então, a invenção é questão de você pegar uma ideia, conceber essa ideia em um produto, tá? Um produto novo, revolucionário, questão da invenção que não existe. Já a inovação, não. Inovação, eu posso inovar algo que já existe no mercado, né, criando uma nova funcionalidade para esse tipo de serviço, uma nova maneira. E nós vamos ver alguns exemplos para facilitar essa ideia com relação à inovação. O que é inovação? Tá? Então, o que não é inovação? O que não é inovação? Então, inovação, isso foi Peter Drucker, pessoal, que, né, escreveu no livro Administrando para Obter Resultados, um guru da administração, inclusive bem interessante, assim, ler artigos sobre Peter Drucker, ele basicamente, assim, é considerado aí o pai da administração moderna, tá? Então ele fala que inovação não é sinônimo de invenção, né, que eu acabei de falar, não é sinônimo de invenção. A invenção por si só não produz nenhum efeito economicamente relevante, tá? Então, eu posso inventar algo, só que ele não traz ele não tem mercado, não tem pessoas que vão comprar aquilo que eu inventei, tá? Então eu posso inventar algo, mas não teve mercado, por exemplo, tá? Então, invenção por si só não produz nenhum efeito economicamente relevante, tá? Não é porque eu inventei algo que vai ter mercado, vai ter clientes para comprar isso que eu inventei. É isso que ele quer dizer. Inovação não é invenção nem descoberta. Então, eu não preciso inventar algo para inovar, eu não preciso descobrir algo, nossa, novo, tá? Eu posso ter um produto. Nós vamos ver alguns exemplos, mas citando um, por exemplo, WhatsApp, por exemplo, WhatsApp, antes você não tinha videochamada, concorda? Não tinha videochamada, você conversava, também não tinha videochamada. Então, não foi algo que inventou, não inventou algo novo, assim, ele
ele implementou, né, foi implementado algo novo dentro do WhatsApp, tá? Que foi a questão da videochamada. Isso foi o quê? Foi uma inovação. Concorda? Foi uma inovação, não foi uma invenção. Ok? O seu foco não é o conhecimento, mas sim o desempenho. Tá? Então, o foco da inovação não é o conhecimento novo, mas sim o desempenho prático. Para eu inovar, eu tenho que ter algo prático, que eu tenha mercado, novamente, eu faço uma inovação numa tecnologia, inovação num processo, inovação numa maneira de atender, tá? Então, nós vamos ver alguns exemplos. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, vamos dar continuidade. Tipos de inovação. Tá? Então, nós temos alguns tipos de inovação, alguns exemplos para facilitar essa ideia, o que é inovação. Tá? Então, você tem aqui produto ou serviço. Então, inovação, eu posso lançar um novo produto no mercado, um produto inovador, um produto que não existia. Por exemplo, a gente vai ver alguns exemplos, mas o Uber, por exemplo. O Uber, né, é um novo tipo de serviço, um novo tipo de produto. Na verdade, não é mais novo, mas quem inventou lá, foi uma ideia super inovadora. Tá? Organizacional, então implementa um novo cargo ou quando a empresa implanta uma política de qualidade. Então, eu posso ter inovação organizacional. Outra coisa, não existe, só existe nessa empresa. Não, eu posso pegar uma ideia de outra empresa, tá, o chamado benchmark, né, que eu pego a ideia de outra empresa e implemento na minha empresa. Isso pode ser considerado também inovação, tá? Talvez eu peguei de uma empresa fora do país, uma empresa aqui da área de serviços, mas eu vi que dá para adaptar aonde a minha empresa, que é na área de produtos, eu consigo adaptar algumas coisas ali que eu aprendi lá fora do país. Isso é uma inovação, tá? Não deixa de ser inovação. Então, pode ser uma implementação de uma questão organizacional. Também eu posso inovar no marketing, então atua na forma de posicionar no mercado, por exemplo, franquias, lojas próprias, portais. Então, por exemplo, eu tenho uma loja física que vende sapatos. De repente, agora eu vou vender online, vou criar um aplicativo, vou criar um site. Eu estou inovando dentro da minha empresa, tá? Isso é uma inovação também. Eu posso inovar através de processo. Então, utilizo um novo fluxo, reduzo etapas da produção. Então, às vezes, eu tenho aqueles processos muito burocráticos, e aí alguém inventou um novo tipo de processo que vai conseguir manter a qualidade da produção daquele produto, daquele serviço. Isso é também considerado uma inovação. Tudo bem? Questão de modelo de negócio. Eu posso migrar de modelo de negócio. Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, que é chamado B2C, né? Business to Consumer. Tá? Então, eu tenho lá um negócio para o consumidor final. Mas, de repente, eu quero inovar, eu quero também agora vender business to business, eu quero vender para empresas também, não só para o consumidor final. Isso também pode ser uma tipo de inovação. Tudo bem? Então, a inovação tecnológica é uma forma de classificar inovações com origem em tecnologias, normalmente tecnologia de informação, por exemplo, smartphone. Então, com relação à inovação tecnológica, que é diferente de inovação, então existe o termo chamado inovação tecnológica e tem a ver com relação à tecnologia. Por exemplo, quando a Apple lá criou, né, o smartphone com touchscreen, então foi uma inovação, tá? Que foi criada lá pelo Steve Jobs. Tudo bem? Pessoal, dá um ok para mim e fala, beleza. Não estou lendo o chat. Ok, beleza. Maravilha, obrigado, viu? Só para ter certeza que eu não estou falando sozinho aqui, viu? Beleza. Valeu. Pessoal, acompanhe comigo esse slide, que é interessante, né, com relação ao conhecimento, inovação e vantagem competitiva. A ideia é o seguinte, dentro das empresas, dentro das organizações, quando a gente fala empresas, pode ser empresas também sem fins lucrativos, pode ser uma escola, uma organização sem fins lucrativos, uma empresa governamental, tá? Então, quando você tem conhecimento, pessoas que detêm conhecimento, normalmente, né, você tem inovação dentro da empresa. E para que serve essa inovação? Normalmente, a inovação traz o quê? A vantagem competitiva. E o que vem a ser vantagem competitiva? É quando eu tenho, lógico, né, o próprio nome já fala, mas quando eu tenho uma vantagem das empresas do mesmo segmento que a minha empresa, por exemplo. Isso é uma vantagem competitiva, tá? Eu tenho uma vantagem, por exemplo, eu tenho uma vantagem competitiva tecnológica, eu tenho uma tecnologia mais avançada, uma maneira de atender melhor, eu tenho uma vantagem competitiva, pode ser através de preço, eu tenho um preço menor, eu tenho uma vantagem competitiva no atendimento, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu lembrei um negócio, aqui, ó, dentro desse livro aqui, O Poder do Hábito, inclusive, ó, ótimo, excelente indicação, tá? Muito bom esse livro. Ele fala da Starbucks, né? Então, o Starbucks ele tem uma vantagem competitiva. Qual que é a vantagem competitiva? Você vê lá, o Starbucks ele tem os cafés caros e tal, não é preço, com certeza não é. Mas é questão do atendimento. Atendimento é uma vantagem competitiva, tá? Então, normalmente, eu tenho esse ciclo, né? Se eu tenho pessoas que detêm conhecimento, informação,
lógico, depende da empresa, se a empresa ela incentiva essa inovação pode se transformar numa vantagem competitiva. Porque inovação, pessoal, não necessariamente que a gente acabou de ver, não necessariamente tem a ver com tecnologia. Inovação pode ser através de processo, pode ser através de uma maneira melhor de atender um cliente, eu posso inovar dessas outras formas, tá? Então, quando eu tenho inovação dentro de uma empresa, eu tenho pessoas que inovam, normalmente eu tenho uma vantagem competitiva. Lógico, empresas, elas são criadas para dar certo, né? Ninguém vai montar uma empresa para dar errado. Então, eu tenho que pensar nessas vantagens competitivas, porque isso vai ser um destaque no mercado. Qual que é o diferencial dessa empresa? Isso é a vantagem competitiva. Tudo bem? Acompanhe comigo, pessoal, esse outro slide aqui, que é o processo de inovação tecnológica, tá? Normalmente, como que funciona? É muito parecido com esse slide anterior, com relação ao conhecimento, inovação, vantagem competitiva, mas é uma maneira de a gente compreender como que funciona esse processo de inovação dentro das empresas. Então, quando eu tenho pessoas criativas, tá, dentro da empresa, é lógico que voltando, porque depende, se a empresa é muito burocrática, muito engessada, esse é um dos problemas que ocorre dentro das empresas governamentais, dentro das empresas públicas, né, infelizmente ainda, é com relação que tem muita burocracia, e a burocracia, às vezes, pode engessar, pode atrapalhar um pouco a criatividade, tá? Mas existem muitas empresas que elas incentivam a criatividade, tá? Incentivam o profissional, ele errar, tá? Porque quando você tenta inventar algo, quando tenta inovar, não é certeza que aquilo vai dar certo. Então você pode errar. Então se a empresa ela incentiva isso, ela incentiva um ambiente de criatividade, essas empresas grandes de tecnologias, né, a gente acaba lendo e pesquisando, você vê lá, por exemplo, a Google, Facebook, né, tem alguns colegas não trabalham nessa empresa, mas empresas de tecnologia, amigos que trabalham lá em São Paulo, que a empresa deles lá, tem lá, por exemplo, se a pessoa quiser ir lá parar no meio do expediente, 3 horas da tarde, não vou tomar uma cervejinha. Vai lá no frigobar e pode pegar lá uma long neckzinha lá, uma Heineken, um amigo meu estava conversando comigo sobre isso. E aí pode, tranquilo, tem rede, tem videogame, né? Tudo isso para despertar o quê? A criatividade, a inovação, tá? Interessante as empresas. E isso, eu criando a criatividade, né, dentro dessa empresa, eu criando esse ambiente de criatividade, normalmente eu crio o quê? Inovação, porque as pessoas criativas, elas vão querer inovar em várias partes da empresa. Então, através da inovação, eu posso gerar novas invenções, novos produtos, tá, que não existia, que atualmente existe. Então, por exemplo, o Facebook, o Google, essas empresas grandes de tecnologia, incentivam muito essa questão da invenção, de criar novos mercados, novos nichos, novos modelos de negócio que não existia, tá? Então, nesses dias eu estava vendo uma empresa bem interessante, por exemplo, imagina o seguinte, tem o Uber, né? Nós conhecendo o Uber é uma inovação interessante, mas a ideia dessa empresa é o seguinte, é você locar o carro. Então você tem um carro, por exemplo, quem tem um carro, às vezes, que não utiliza, lógico que não utiliza o carro para trabalho, o carro fica lá, você utiliza, sei lá, 5, 10% desse carro. Você usa pouco desse carro. Então, o bem seu que está parado, tá, entre aspas, está parado lá. Você não está gerando renda com esse bem. Então, a ideia dessa empresa é locar o carro. Então, você, por exemplo, tipo Uber, só que você não tem um motorista. Você não é um motorista. Você só aluga o carro. Imagina você alugou o carro, a ideia do carro, e você tem um aplicativo, cadastrou o carro, e aí esse carro, por exemplo, tá lá no shopping, por exemplo. Alguém levou para lá. Então, outra pessoa chega, vê que o carro, tem um carro aqui que eu posso alugar. Ele vai lá, através do celular, eu consigo desbloquear o carro, tá? Eu entro no carro e vou andar com o carro, vou dirigir com o carro. E aí, dependendo da quantidade de quilômetros que eu andar, eu vou automaticamente no meu aplicativo mandar o dinheiro para essa pessoa que é o dono do carro. Então, a ideia é essa, tá? Alguns países têm dado certo, no Brasil é um pouco complicado, porque o Brasil tem essa cultura de amar, de apaixonar o carro, né? Então, apaixona pelo carro, e aí ele quer, né, aquele cara que cuida bem do carro, ele não quer, às vezes tem mais ciúmes do carro do que da própria namorada, né? Então, não tem esses ciúmes do carro, acaba não querendo, né, acaba não quer, assim, alocar o carro. Mas é uma ideia que é uma invenção, que não existia, é um modelo de negócio diferente, tá?
Já existe, por exemplo, em Campinas, eu sou da região de Campinas, lá, você vai lá, você tem os patinetes, né? Então você tem um aplicativo, você consegue, quero dar uma volta no patinete, quero pegar o patinete, bicicleta, bike também utiliza, eu vou lá, desbloqueio esse patinete, eu pego o patinete e vou com ele, deixo lá em determinado lugar, desligo, então ele desbloqueia, eu pago, sei lá quantos reais lá para andar, mas aí no caso o patinete é tempo, não é quilometragem. Então você consegue fazer isso. É um tipo de invenção. Porque tudo isso foi uma empresa lá que teve criatividade, pessoas criativas que inovaram e geraram, inventaram um novo produto, um novo tipo de serviço. Tudo bem? Espero que sim. Estão aí ainda? Sim. Maravilha. Pessoal, agora com relação a esse slide também, é interessante, que é quando nós temos essas, a gente pode chamar de 3 entidades, essas entidades, o governo, a empresa e a universidade, que ter uma interação interessante, isso acaba ajudando o país como um todo a inovar, tá? Como assim? Por exemplo, se a universidade ela está bem interligada com o governo, ela sabe das demandas das empresas da região, então, através da ciência da universidade, através das pesquisas da universidade, eu posso criar novos produtos, inovar novos produtos, ajudar, por exemplo, num novo tipo de atendimento, um novo tipo de modelo de negócio, criar um novo produto, ajudar alguns problemas, tá? Inclusive nas últimas aulas a gente tem exemplos, né, por exemplo, de um site que as empresas, por exemplo, eu estou com algum problema lá, estou com um problema na minha área de montagem lá de determinado tipo de equipamento. Aí fala os problemas para essa plataforma, e aí a universidade vai nessa plataforma, pega esse problema, transforma esse problema, por exemplo, numa tese de doutorado e faz uma pesquisa para conseguir resolver esse problema, tá? Então, quando a universidade ela está interligada, por exemplo, com o governo também, eu consigo ter isso. Então, quando o governo, por exemplo, ele incentiva a pesquisa, incentiva a ciência como um todo, isso acaba tendo uma interação bem interessante. Tá? Então, a universidade pode ajudar o governo, a universidade pode ajudar a empresa. Tá? A empresa, ela falando dos problemas para a universidade pode ajudar. Se o governo faz investimento em tecnologia, investimento em ciência, eu consigo, as universidades vão ter assim, mais recursos financeiros para conseguir ajudar as empresas, ajudar o próprio governo. Tá? Então, em países de primeiro mundo, tem feito bem essa interação, investir em ciência. Tá? Com relação, claro, à universidade. Quando falo em investir em ciência, investir na universidade, tá? Em pesquisa. Tudo bem? A continuidade aqui. Não sei se estou falando rápido. Mas aí também a gente só está dando uma geral, né? Vocês têm as videoaulas que depois vocês podem assistir novamente. Problemas em querer se gerir inovação. Tá? Então, existem alguns problemas, pessoal, principalmente nas empresas, que nós já até comentamos sobre isso, empresas que é muito burocrática, muito engessada. Tá? Nós vamos ver alguns problemas. Então, problemas em querer gerir a inovação dentro da empresa, em querer organizar a inovação. Então, processos rígidos não combinam com a liberdade de querer inovar. Então, quando, assim, profissionais trabalham em empresas muito rígidas, que não dá essa liberdade de errar, esse é um problema, porque são empresas que acabam não incentivam a inovação. Porque os profissionais, eles vão ter medo de inovar, porque eles têm medo de errar. E para eu inovar, para eu tentar algo novo, eu vou arriscar, eu posso errar. Então, por isso que as empresas, elas não podem, assim, lógico, empresas que querem inovação, elas não podem ter muito processos rígidos, tá? Burocracia demais. Isso a gente sente muito na pele dentro das empresas, as empresas públicas, tá? Uma escola, uma prefeitura, tá? Inclusive é o foco, né, do nosso curso de administração pública. Dificuldades de ser indicadores necessários para qualquer gestão. Então, quando a gente fala de inovação, é difícil ter indicadores, porque é algo novo. Quando estou inovando, pode ser algo que não existe, pode ser algo que é uma inovação. Então, eu tenho dificuldade de ter indicadores se vai dar certo ou não. É claro que existe a possibilidade de eu fazer um teste de mercado, né? Os famosos, por exemplo, sistema beta, por exemplo.
né? Então, você tem lá um produto, você faz um teste de mercado para ver se vai dar certo. É claro que você não vai criar um produto todo bem elaborado e já de cara, antes de fazer um teste. Vai ter que fazer um teste de mercado para ver se realmente vai ter mercado, se realmente as pessoas vão gostar daquele produto, daquela inovação, tá? Então, só que a questão da dificuldade. É uma dificuldade, é um problema em gerir inovação, porque você não tem indicadores. Entenderam o que eu quis dizer com relação a indicadores? Indicadores para saber se está dando certo ou não, né? Porque se é algo novo, como que eu vou saber se isso vai dar certo, tá? Então, é uma possibilidade você fazer um teste de mercado. As pessoas são mais importantes que os processos de gestão. Então, quando eu falo de inovação, as pessoas têm que ser o foco. Então, uma empresa que inova, uma empresa de tecnologia, por exemplo, essas que a gente comentou, essas que a gente deu como exemplo, grandes empresas de tecnologia, elas focam nas pessoas. Por isso que tem esses mimos, né? Então, por isso que tem o profissional está cansadão lá, ele vai lá e jogar um bilhar, por exemplo. Então, ele tem essa possibilidade. Tem empresas, por exemplo, que você escolhe o horário para trabalhar, então isso acaba incentivando a criatividade do profissional, tá? Então, o foco, né, empresa que inovam, o foco é nas pessoas, tá? E não no processo de gestão. Agora, como fazer a gestão da inovação? Então, eu preciso ter um ambiente propício. Ambiente propício. Então, eu preciso ter um ambiente que as pessoas, né, ela pode errar, as pessoas podem errar dentro desse ambiente, dentro dessa empresa. Tá? Incentivos. Então, tem empresas, por exemplo, a Ambev, né, a Ambev, as maiores empresas aí de bebidas, né, da Skol, da Brahma, tá, da Heineken. Então, ela tem lá, lógico que depende do setor, ela tem esses incentivos, pessoas que, por exemplo, elas inovam. Tem um processo lá de fabricação e aí a pessoa inventou uma maneira de produzir mais em menos tempo, e aí ela tem um incentivo, ela vai ganhar uma bonificação. Então, empresas incentivam a inovação, ela tem incentivos financeiros até, tá? Às vezes tem empresas que, por exemplo, pagam uma viagem para o profissional lá que inventou algo novo, então incentivam a inovação, incentivam a melhoria, tá? Empresas que fazem uma boa gestão de inovação, ela faz parte, ela não por exemplo, ela deixa os profissionais errarem, tá? Isso é importante dizer. Gerenciar os processos pós-ideias, como assim? Então, aí o profissional, ele criou uma ideia, pô, não deu muito certo, não gerou renda, não vendeu, só que daí você tem lá um banco de dados das ideias, então, chamado pós-ideias. Porque talvez essa ideia, que está lá nesse banco de dados, com outra ideia de outro profissional, né, de outra pessoa que trabalha na empresa, eu consigo criar um novo produto, um novo serviço. Por isso que eu tenho esse processo pós-ideias, tá? Então, às vezes, o profissional criou uma ideia que ele achou que era inovadora, mas não teve mercado, mas eu posso guardar essa ideia que talvez futuramente tenha, tá? Ou posso acumular essa ideia com outras ideias. Então, normalmente, existe o termo, né, chamado benchmark, né, que é aquela discussão, aquela chuva de ideias, tá? Para gerar esse ambiente propício para a inovação. Tudo bem? Então, esse é o chamado processo pós-ideias. Eu tenho um banco de dados de ideias, tá? Mesmo que sejam ideias, às vezes ideias que não deram certo naquele momento, mas que talvez futuramente possa dar. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Valeu. Então, como podemos estar inovando? Né? Como que funciona? Então, existem projetos rápidos de produtos, né, chamado que você consegue validar com o cliente, que eu já até comentei. Então, eu faço um produto, crio um novo produto ou um novo serviço, um novo aplicativo, estou inovando, não está totalmente acabado. Às vezes eu tenho poucas funcionalidades, mas eu já coloco para fazer teste no mercado, ou pelo menos uma parte desse nicho de mercado para ver se vai dar certo, tá? Mudança de mindset, tá? A questão de mudança de mindset é quando quebra de paradigmas. Quando, né, eu tenho como que eu posso estar inovando? Quebra de paradigma. Esse exemplo que eu dei sobre a questão de locar o próprio carro é uma quebra de paradigma. Aqui, pessoal, Uber, é uma ideia, porque, cara, depois que foi criado, eu falei, cara, que ideia, entre aspas, simples, que deu super certo, né? Por que não, né? Então, uma ideia simples que deu muito bem, porque foi uma quebra de paradigma, tá? Foi uma mudança de mindset, tá?
Processos podem ser melhorados ou totalmente transformados, então, que também posso inovar através do processo, a gente já comentou sobre isso. A questão de modelos de negócio, que desafiam paradigmas antigos. Nós temos exemplos. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente ia fazer uma viagem, por exemplo. Da minha idade, eu tenho 37 anos, e que é mais ou menos essa época. Não, também precisa ser muito velho, não. Precisa ter uma idade muito avançada, não, para ver, entender, lembrar disso. Que é um modelo de negócio que desafia o paradigma. Fazer uma viagem. Aí você pegava uma case lotada de CDs, né? E ia fazer viagem. Colocava, trocava e tal. Tinha alguns carros, né? Eu nunca... Só carros de luxo. Você tinha aqueles equipamentos que você colocava todos os CDs, ficava lá de baixo e automaticamente os CDs, né? E você escolhia o CD vinha e você escolhia ali o CD. Então, você levava aqueles CDs, hoje não, você leva um pendrive e olha lá, se você tem uma internet boa, você liga o Bluetooth, né, e só tem entrada USB, os carros não tem mais a entrada de CD, a maioria que tá, né, só tem lá a entrada do USB, e logo, provavelmente nem USB mas vai ter mais. Então, se você tem, normalmente, você liga o Bluetooth, escolhe a música no celular e vai ouvindo, vai viajar e vai ouvindo. Tá? Isso foi, na época, uma mudança, um modelo de negócio que desafiou o paradigma, mudou completamente. Tá? Essa mudança. Então, por exemplo, Netflix, né, sistema você assiste o filme através de sistema de streaming, ouve o Spotify, por exemplo, você não tem mais CDs, você não tem mais aquela monte de DVDs para assistir filmes, você não vai mais numa locadora de vídeos, né, você acessa lá a plataforma de streaming e assiste. Isso é um tipo de modelo de negócio completamente diferente que destruiu outros modelos antigos, tá? Que Schumpeter, né, há muito tempo atrás, já falava da destruição criativa, né? Então, surge um novo mercado, acaba destruindo o outro. Então, empresas, por exemplo, alguns anos atrás, você tinha várias locadoras de vídeo, você ia lá, tinha todo aquele processo, escolhia lá o filme para o final de semana, né? E ia em casa, né? Pegava o videocassete, colocava aquela fita, às vezes estava ruim, ficava... Não tem, né? São empresas que faliram, são segmentos que não existem mais, tá? Então, modelo de negócio que desafiaram paradigmas. Era um paradigma que quebrou esse paradigma. Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim? Sim, tá excelente. Muito obrigado. Vamos lá. Tecnologia da informação. Aqui é a questão das TICs, né? Ou TI. Pessoal, quando a gente está lendo livros e fala TI, fala TIC, tá? Normalmente está se falando a mesma coisa. Lógico que o termo TI vem antes do termo TIC, mas a gente acaba viciando e falando mesmo só TI. Mas normalmente, atualmente, né, nós falamos TI e TIC quase que sinônimos, tá? Tecnologia da informação e comunicação e TI, tecnologia da informação, ok? Então, o que vem a ser TI? A TI, pessoal, é essa questão do tratamento da informação. Então, são recursos computacionais. Então, você tem hardware e software. O que vem a ser um hardware? Acho que todo mundo sabe, mas é bom a gente comentar, né? O que vem a ser um hardware? Alguém pode falar para mim o que é um hardware? Pode falar. O que vem a ser o hardware? Alguém? Enoque, que está comigo desde o início da aula. Pessoal, o hardware, tá? O hardware é a parte física do computador. Então, a primeira coisa que eu aprendi, né, quando eu fiz esse curso técnico... Pode falar, alguém ligou o microfone? Eu ia falar a parte física mesmo, porque o meu microfone demorou a ligar aqui. Ah, beleza. E qual que... Fala um exemplo aí de um hardware. Olha, para o HD. Um HD, o que mais? O cooler, placa-mãe. Aí você manja de hardware, hein, cara? Você tá falando todas as partes do computador aí. Não, é exatamente isso. Então, eu aprendi assim que... eu fiz um técnico em informática, lá o professor falava assim, o seguinte, que qual que é a diferença de software e hardware? O hardware é aquele que você chuta quando você está com raiva do computador. E o software é aquele que você xinga, porque você não consegue, né? É uma parte física, né? Uma parte lógica. Então, o software é a parte lógica, tá? Então, quando a gente fala em recursos computacionais, envolve a parte de hardware e software, redes, banco de dados, tá? Então, quando você tem recursos computacionais que utilizam o tratamento da informação, então,
desde sistemas de informação grandes, como um ERP da vida, por exemplo, até pequenos softwares, tá? É considerado também, ele ajuda a tratar a informação. Então, são recursos computacionais que tratam a informação. Então, quando eu trato a comunicação, aí é o TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. Tá? Então, eu tenho recursos computacionais, então o TI pode ser recursos computacionais. Então, quando eu falo assim, sim, eu tenho os recursos computacionais de uma empresa, eu tenho computadores, eu tenho uma rede, eu tenho um banco de dados, que também é considerado TI. Eu tenho serviços relacionados, por exemplo, a manutenção de computador, pode ser considerado também uma parte de TI. Eu tenho um grupo de especialistas, então, o termo TI, pessoal, pode ser assim, analista de TI, aquele profissional da área de TI, então, uma pessoa que mexe com computador, a pessoa que mexe com banco de dados, a pessoa que trabalha fazendo manutenção e montagem de redes, o cara que é engenheiro de software, um gestor de projetos na área de tecnologia, ele pode ser um profissional da TI. Eu posso também usar esse termo, é um grupo de especialistas. E também, normalmente, as empresas, ela têm a chamada área organizacional. Então, empresas, até médias e grandes empresas, você tem lá o setor de TI, tá? Então, deu problema, alguém lá no setor de compras, ou setor lá, qualquer setor deu problema na máquina, liga para o setor de TI, pô, cara, deu problema aqui, então a pessoa vai lá arrumar o computador. Isso também pode ser uma área organizacional, a parte de TI, tá? Então, TI pode ser, assim, esse termo pode ser utilizado também de outras formas, tá? Pode ser profissional de TI, eu posso ter um grupo, né, um setor de TI, eu posso ter a questão de recursos computacionais, tá? E a questão do tratamento da informação, tratamento da comunicação. Eu utilizo os computadores, eu utilizo as redes, eu utilizo o banco de dados para tratar a informação. Então, ajuda muito. Então, eu tenho muitas informações, aí eu tenho um sistema de informação que eu filtro todas as informações, traz um relatório para o gestor para ele tomar uma decisão. Tá? Isso é uma TI também. Tá? Com relação à infraestrutura da TIC, ou infraestrutura da TI. Então, o que envolve? O que é uma infraestrutura da TIC? Então, eu tenho hardware, eu tenho a questão do hardware, né, que é a parte física, o software, a parte lógica, os serviços que esse hardware e software tem, a questão das redes, né, que são redes. As redes são a integração dos computadores, tá? Então, normalmente, atualmente, você não tem um computador isolado, você está interligado, nem que seja, não é via cabo, você está interligado através da própria internet, tá? O gerenciamento de dados, eu tenho um banco de dados que absorve todos os dados de uma organização e depois ela gera relatórios para que um servidor, um profissional pode tomar uma decisão. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Então, a importância da TI, importância da TIC, da tecnologia da informação e da comunicação. Uma das principais importâncias, assim, com relação às empresas, às organizações, é porque é uma vantagem competitiva, tá? Antes, não era considerado assim, uma vantagem competitiva. Na verdade, a TI era assim, é só um suporte. Deu problema no computador, eu vou ligar para a TI para trazer para cá, tá? Quer vir aqui? Fala oi. Minha filha, 6 anos. Então, a vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva... Só um pouquinho. Como te chama, amor? Eu vou lá depois. Pessoal, desculpa. Vamos lá. Então, a vantagem competitiva, a TI, ela traz uma vantagem competitiva. Normalmente as empresas, né, atualmente as empresas, se ela não tem uma TI forte, ela não vai ter vantagem competitiva, porque a TI está ligada praticamente em todos os setores da empresa, tá? Desde lá o chão da fábrica até a parte de marketing. Então, tem que ter uma TI muito bem definida. Porque antes a TI era assim, era tipo só um suporte. Deu problema no computador, eu entro em contato lá com a TI para formatar minha máquina, ou para instalar um novo software. A TI não é só isso. A TI agora, atualmente, ela é considerada como uma parceira de negócio. Inclusive, às vezes, até mais que outros setores. No sentido, ela que lógico que depende de empresa, mas ela, através da TI que eu crio novos negócios, através da TI que eu crio novos produtos, novos serviços. Então, ela é considerada como vantagem competitiva. Então, é uma parceira estratégica. Atualmente, considerada uma parceira estratégica. O que significa TI tradicional e TI contemporânea? Tá?
a TI tradicional e a TI contemporânea, a diferença, porque a TI tradicional, tá, ela era uma TI, do jeito que eu falei, ela é uma TI assim, só de suporte. Já agora, atualmente, a TI contemporânea é uma TI, ela é uma parceira mesmo. Então, sem a TI, normalmente as empresas, dificilmente, até uma empresa de pequeno porte, se ela não tem a TI bem definida, uma TI assim, bem organizada, ela perde essa vantagem competitiva, tá? Então, por isso que é a diferença entre TI tradicional e TI contemporânea. Ou, atualmente, a TI é uma parceira estratégica, tá? E antes, a TI anterior era uma TI mais voltada para suporte, uma TI reativa, tá? E não ativa, ok? Pessoal, dá um ok para mim? Ok. Beleza. Pessoal, basicamente é isso. Eu tentei dar uma resumida em todas as nossas 3 últimas videoaulas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode falar. Talvez vocês anotaram alguma coisa. Eu vou até tirar aqui a tela e vou ligar só a câmera aqui. Deixa tem pessoas entrando agora ainda. Obrigado, Solange. Pessoal, alguma dúvida? Tudo bem? Só explicou aí bastante sobre a TI nas organizações privadas e até nas públicas também. Só acredita que está fazendo o uso correto da TI na organização pública ou ainda falta melhorar muito ainda para chegar num cenário assim positivo, vamos dizer? Assim, porque aquilo que a gente comentou, é porque normalmente as organizações públicas, elas são um pouco mais engessadas, mais burocráticas para conseguir as coisas, né? Então, isso acaba atrapalhando com relação à inovação. E como atrapalha um pouco da inovação, acaba atrapalhando um pouco a questão da TI, dos recursos computacionais dentro desses processos. Apesar que tem mudado muito, né? Hoje você, por exemplo, imposto de renda, você tem um aplicativo, existem vários outros aplicativos que você consegue resolver através de um software, tá? Alguns problemas. Agendamento, por exemplo, eu quero agendar, eu quero ir no setor público para resolver algum tipo de problema. Então, muitas coisas estão sendo migradas para dentro do computador. Você consegue resolver através da internet, através da plataforma da internet. Tem mudado bastante, mas ainda eu acredito que tem muito que evoluir, tá? Essa é a minha opinião. Beleza, Valmir? Obrigado, professor. Ótimo. Maravilha, obrigado aí o pessoal de Brutizeiro. Obrigado, viu? Marisônia, né? Marisônia Andrade, obrigado. Ok, Tudo bem, pessoal? Maravilha. Pessoal, mas de qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm meu contato, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, pode mandar um WhatsApp, tá? Nós vamos aí conversando. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado mesmo. E tudo de bom, talvez, né, eu já vou desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2021 seja de muito sucesso, que seja melhor que 2020, que a gente está precisando de uma melhoria, né? Beleza? Abraço, pessoal. Obrigado, viu? Tudo de bom. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Valeu, Enoque. Obrigadão. Deixa eu apresentar aqui minha filhinha aqui, pessoal. Lá, ó. Tem gente lá. Fala oi. Oi. Aê. Obrigado, professor. Foi muito boa. Obrigado, Celso. Valeu.